Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Bom, é sempre bom mostrar que as apurações do Hora do Flu estão num caminho concreto, né? E vou aproveitar que o Zubeldia praticamente confirmou uma informação aqui do canal Hora do Flu, então vem comigo que eu vou te contar. Também vamos falar sobre a utilização da base e por que Zubeldia, não é desde a época de Fluminense, mas desde a época até de São Paulo, sempre foi um treinador onde não usava muito a base, e pelas falas dele, fica muito claro que com o Zubeldia não teremos o Fluminense histórico, né? Que é aquele Fluminense que sempre revela os jogadores, que sempre ajuda em momentos importantes. Fluminense, é a história do Fluminense, tá? Mas é isso. Antes, não se esqueça, por favor, pelo amor de Deus, arrebenta no like. Arrebenta no like. Pô, arrebenta esse like, clique no gostei. Espero que vocês estejam tendo ali um excelente domingo, tá? Você e toda a sua família. Não esquece aí de deixar aquele like, então, para ajudar o seu amigão. Peço também para que você se inscreva aqui no canal do Flu. Estamos com quase 99 mil inscritos. Galera, falta o quê? 30 para 99 mil? Caramba, rapidinho. Então se inscreve, não esquece não, hein? Vamos lá, meus queridos. Primeiro de tudo, são duas coisas que eu preciso trazer para você, mas a primeira é sobre a utilização de Xerém. Zubeldia finalmente falou sobre isso aí, deixando muito claro a sua opinião, e eu quero muito saber a sua também. Vou botar o fone aqui para a gente ouvir o Zubeldia, e eu quero que você comente, ou eu estou interpretando errado, ou o que, né? Vamos dar uma olhada aqui desse vídeo que é do TNT, né? E olha só o que ele falou, vamos ver. ¿Hay algún juvenil para subir inmediatamente? Hoy Juvenil, ele tá falando de jogador jovens, né? Jogadores ali da base. no hay jugadores, pero no para tirarle el peso de un partido, de una definición de titular o algo por el estilo. Evaluaremos si puede darnos una mano. Pero creo que para el próximo partido Sayemes va a estar a disposición, lo cual ya nos da una opción más, ¿no? Ahí en la saga central. ¿Hay algún juvenil? Engraçado, né, cara? Então hoje ele falou que hoje não tem jogadores da base para serem ali titulares, né? Aí eu fico me perguntando, quem em sã consciência fala algo nesse sentido, tá? E por que eu acho que essa fala aqui ela é perigosa e ela é esquisita? Primeiro, não existe essa parada. Tipo, não existe jogador que vem da base já pra ser titular, pô. E isso não existe em canto nenhum do planeta Terra. Todo jogador oriundo que vem da base, ele precisa de adaptação e ele precisa de minutos e aí sim conquistar sua vaga. O que eu quero dizer é, não existe um jogador da base que vem pronto pra ser titular. Ó, vou te dar exemplos, tá? JK, que fez o gol da Libertadores, não veio pronto. Ele é titular hoje? Olha quanto tempo que ele tá jogando, ganhando minutos, sendo importante, né? Martinelli não veio pronto. Era reserva. André, que foi uma espinha dorsal do Fluminense na conquista da Libertadores, não veio pronto também. Tanto é que o Fluminense quase emprestou o André para o CRB. Só não emprestou por causa da lesão do Hudson. Então, o que eu quero mostrar aqui, jogadores de Xerém que foram campeões com o time e foram titulares, eles não chegaram para ser titular, eles chegaram para compor elenco. E com o passar do tempo, compondo elenco, ganhando minutos, evoluindo. Mas a evolução ela não acontece só em treinos, ela precisa acontecer também em jogos, por isso que é importante você dar minutos. Então, quando isso acontece, você tem no futuro jogadores que viram titulares. Agora, o Zubeldia falar que hoje não tem jogadores na base para serem titulares, ou ele não sabe como funciona uma base, ou ele tem de verdade mesmo uma ideia totalmente errada da base, que tipo assim, o jogador sai de lá pronto, ou ele não quer, sabe? Ele não quer. E galera, não é novidade não. Agora, Zubeldia, eu preciso falar uma coisa com vocês. Zubeldia precisa entender o seguinte. Clubes como o Fluminense, que são clubes historicamente como formadores de jogadores, ele não forma só porque quer. Fluminense não forma só porque quer formar. A gente não fala que o Fluminense precisa usar a base porque a gente quer que use a base. Não, isso é algo que está na nossa história, isso é algo que está na nossa identidade, isso faz parte do Fluminense. Tanto é que você vai ver que quem salva o Fluminense em diversas vezes são os jogadores da base. Vamos dar um exemplo.
2024. Quem surge pra salvar o Fluminense no ataque onde Germancano, que é ídolo, hoje volta a ser opção? Isso 2 anos depois de um ano horrível dele em 2024, já com muitas lesões, foi Cauã Elias, o menino da base. Repito, quem fez o gol do título da Libertadores? Um moleque da base. Quem foi a espinha dorsal do meio de campo do Fluminense? André, base. Do título de 23. Então, assim, lá em 2009, a gente teve situações que o Cuca teve que mudar todo mundo, colocando ali jogadores mais novos. Então, assim, eu sei que existe um amor inexplicável de parte da torcida do Fluminense, minoria, e parte dos dirigentes do Fluminense em jogadores medalhões. Gosta muito, sempre gostou, a vida toda. Jogadores medalhões e tal. Só que se a gente parar pra pensar e colocar na ponta do lápis a importância que tem Xerém para Fluminense, é incomparável. Porque em momentos de dificuldade, sempre a base surge com opções. Só que com o Zubeldia, e com essa mentalidade do Zubeldia, sabe quando o Fluminense vai ter um outro jogador da base sendo importante, ajudando? Nunca. Nunca, porque na cabeça dele os jogadores já têm que ser titulares. Aí você corta pro Fluminense hoje, onde você tem Serna não jogando absolutamente nada, Canóbio cansando de perder gols, e mesmo assim você não tem uma utilização de um Riquelme Felipe. Aí tu vai falar, não, Thiago, o Riquelme Felipe, o que ele jogou, ele não justificou. Riquelme Felipe foi bem no amistoso. Mas não é só por isso, não. A gente tá botando a mesma regra em um jogador que já tem muita idade, que já é rodado no futebol, para um moleque de Xerém que tá em evolução. A gente bota a mesma regra, ou a mesma régua. Isso é errado. Um moleque de Xerém, ele precisa de minutos e ele vai oscilar. Isso é natural. Só que no Fluminense, jogadores como Kevin Serna, como Canóbio, eles têm livre, né? Eles podem errar livremente, enquanto o moleque de Xerém, mesmo vendo esses caras errando sempre, não ganha 1 minuto sequer. Então, assim, como que Riquelme Felipe vai virar titular do Fluminense se ele não ganha oportunidade? Como o Wesley Davi vai virar, o Wesley Nathan, perdão, vai virar titular do Fluminense se ele não ganha oportunidades para jogar? Então, assim, não faz o menor sentido a fala de Zubeldia. E eu vou te falar, o perfil de Zubeldia não combina com o Fluminense. Muito por isso, eu prefiro muito mais um treinador que dê espaço para jovens, sabendo que o jovem ainda precisa maturar, que precisa melhorar, mas ele tá ganhando minutos, ele tá conquistando essa evolução. Com o Fluminense e com o Zubeldia, não. A gente vai ver jogadores cansando de errar lá na frente, ele é incapaz de fazer mudanças e nunca enxerga a base como nenhum tipo de solução. Porque quando olha para a base, ele fala isso aqui, que hoje não tem jogadores na base para serem titulares. Aí tu vai falar, não, Thiago, mas ele tá certo. Hoje a base do Fluminense não tem jogadores para ser titulares. Ele não tá certo. Porque a base não é para entregar jogador titular. A base é para entregar jogador promissor. Que será lapidado, que terá... Mas não adianta ser só lapidado treinando. Tem que botar os meninos para jogar. Então, assim, fica muito claro que a filosofia de Zubeldia pro seu futebol e a visão de futebol dele, a visão de mundo dele, não combina historicamente com a do Fluminense. Agora, se os dirigentes que lá estão do Fluminense, que se dizem tricolores, não conseguiram até hoje enxergar isso, a gente precisa ter uma conversa muito séria. Muito séria. O Fluminense precisa de treinadores que têm experiência em lançar jovens. Não só isso, mas precisa ter também. Com o Zubeldia, nossa base será sucateada, vendida, né? A gente vai ficar vendendo nossos jogadores sem a verdadeira... Isso que eu não falei da necessidade do Fluminense em vender e a necessidade de valorizar seu ativo. Eu não entrei nessa parte financeira, porque eu acho que o que mais importa para o torcedor hoje é a parte dentro de campo. Mas o jogador nunca vai evoluir e nunca vai viver o que é para viver só treinando e com um treinador que não coloca os jogadores em campo. É isso, cara. É isso. Zubeldia, a cada fala dele, eu fico mais preocupado com o futuro do Fluminense e com o futuro de Xerém. E sim, o futuro de Fluminense e o futuro de Xerém andam lado a lado, porque um precisa do outro, tá? E é Fluminense. Ah, Thiago, não concordo. Acho que o Fluminense tem que vender a base e tem que ficar só contratando jogador velho. Aí é contigo, sua opinião, mas isso não reforça a história do clube. A história do clube é feito disso. De
revelar grandes jogadores, esses jogadores fazerem parte da nossa história, montar times com joias, né? Fazer essa valorização da base. É isso, Fluminense é isso aí, tá? Agora, uma fala do Zubeldia confirma uma coisa que eu fui muito criticado nas redes sociais. Eu vejo comentários de vocês falando que a gente não sabe de nada, mas, olha só, sobre mercado, o Zubeldia falou, ó, se aparecer um jogador com potencial para o elenco, vamos considerar. Isso está nas mãos. Isto está mais que claro. Mário Bittencourt e Paulo Angione, Matheus Montenegro sempre observam os jogadores. Temos que analisar a parte econômica também. Olha só, gente, o que a gente falou, que a parte econômica do Fluminense hoje não permita que o Fluminense faça isso. Mas também temos um bom elenco e não temos necessidade imediata de incorporar jogadores. Vamos ver se há oportunidades no mercado, disse ele. Galera, Zubeldia deixou muito claro aquilo que eu falei para vocês. A venda de Bernal foi para pagar parcela de Castilho e de outros jogadores. A informação do Hora do Flu, que não teríamos, muito provavelmente, reposição para Facundo Bernal. E que o Fluminense não iria no mercado porque o dinheiro que tem recebido, né? E o Fluminense precisa vender, mas esse dinheiro seria para poder, né, reforçar ali as finanças do clube. A única coisa que eu disse para vocês era: se caso Canóbio fosse vendido, a informação que a gente tinha é que o Fluminense poderia buscar um atacante de alto nível caso o Canóbio fosse vendido. Mas Canóbio está muito mal, não foi valorizado na Copa do Mundo, teve o interesse do Krasnodar e ele também não quis ir. Então, o que resume é aquilo que o Hora do Flu já está falando para vocês, que a tendência é que o Fluminense, mesmo com todas as dificuldades, permaneça com o elenco que está atualmente. Por quê? Porque a folha salarial do Fluminense já está lá no alto e o Fluminense não tem como manejar isso se não tiver saída de jogadores como o Paulo Henrique Ganso, Germancano e vários outros que ganham salário de mais de R$1 milhão, tá? Então, Zubeldia confirmando aquilo que a gente já estava trazendo para vocês, né? Isso porque tem gente que fala que eu gosto de iludir a torcida. Não, eu tenho informação igual. Trouxemos a informação do Sterling ontem. Ó, galera, a informação é essa. Foi oferecido ao Fluminense. Parará. Logo após eu falei, galera, mas a minha opinião é... Por quê? Porque eu vejo hoje o que o Fluminense está fazendo no mercado, né? Então por isso que a gente tem eu trago a informação, porque é uma informação, ele foi oferecido, mas não quer dizer que o Fluminense vai fazer qualquer movimentação. Mas eu falei, trouxe também, porque quem sabe ele no baixos valores, o Fluminense enxerga como uma boa oportunidade de marketing também. O futebol é dinâmico, mas a nossa parte aqui é informar você, tá? Espero que você goste, um excelente domingo para todos vocês. Um beijo no seu coração, fiquem todos bem. E Zubeldia está me preocupando, hein, pessoal? Poxa, queria não, cara. Mas essa ideia dele de base... Beijo no seu coração, fiquem todos bem, tchau e valeu, pessoal.